Olá, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra no livro de Éfeso, capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para edificação do corpo de Cristo. O tema da mensagem: o propósito de Deus quanto à sua igreja. O apóstolo Paulo revela os 5 ministérios criados por Cristo para o perfeito funcionamento da Igreja de Cristo. Primeiro grande ministério, apóstolo. Atos capítulo 1, versículo 22 e 23. Vemos os apóstolos reunidos para eleger outro no lugar de Judas, que se foi, e foi escolhido Matias. A exigência é que essa testemunha pudesse testemunhar desde o batismo de Jesus até a ressurreição de Jesus Cristo. Essa era as exigências. No final do ano 100, mais ou menos, o apóstolo João foi o último apóstolo. Agora não existe mais o ministério apostólico dentro daquela visão da Bíblia, mas continua os 4 ministérios: profetas, evangelistas, pastores e mestres. O apóstolo Paulo, ele ensina que Jesus criou esses ministérios para a sua igreja. Primeira grande finalidade, propósito: o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Aperfeiçoamento, ato ou efeito de aperfeiçoar, melhoramento, aprimoramento, para que os obreiros de Deus pudessem ser capazes. Por isso foi criado esses 5 ministérios. 2 Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra e que não tenha de que se envergonhar. Para ser aprovado, é necessário primeiro ser provado. É necessário passar pelo deserto, a escolinha do Senhor. É necessário passar pela fornalha, e a maioria não quer passar pelo deserto, não quer passar pela fornalha, por isso não consegue ser aprovado diante do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, o mesmo Deus vos aperfeiçoe. É necessário se aperfeiçoar para estar à frente da obra, para conduzir o rebanho e ser modelo para o rebanho. Aos Hebreus capítulo 12, 23, a universal assembleia e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É necessário ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Capítulo 13, 21. Vos aperfeiçoe em toda boa obra. Para se ter um ministério capaz, à altura, é necessário ser aperfeiçoado pelo Espírito. É uma capacitação dada de Deus aos obreiros, para que sejam capazes à altura do chamado. É lamentável que muitos não atentam para isto, nem sequer examinam a palavra diariamente.
segundo propósito, para edificação do corpo de Cristo. Edificação fala de edifício, casa. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo diz: segundo a graça que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento, e outro edifica sobre ele. Fundamento fala de base, estrutura, o alicerce que é Cristo, a pedra angular desta obra, desta construção, deste edifício. E não pode construir outro edifício a não ser em cima da pedra angular, a pedra principal, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 30, fala de 3 tipos de crentes. O apóstolo Paulo enumera: primeiro tipo, havia os crentes fracos. Segundo, crentes doentes. E terceiro, os crentes que já dormem. Muitos crentes fracos, muitos crentes doentes e muitos crentes que já dormem. Ou seja, isso explica a causa de tanta enfermidade, doença no meio do povo de Deus. Muitos estão fracos, outros estão doentes fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e outros já morreram, partiram para a eternidade por causa de muitas enfermidades, porquanto não sabe discernir o corpo de Cristo. Participavam da ceia, do corpo e do sangue de Cristo, sem discernir a profundidade e o valor da ceia. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, e hoje em dia não é diferente. Jesus criou os 5 ministérios para o aperfeiçoamento da igreja e para edificação. O ministério apostólico terminou com a morte do apóstolo João, mas os outros 4 ministérios eram para estar trabalhando em harmonia. Toda a igreja local era para ter os 4 ministérios: o de profeta, evangelista, pastor e mestre. Só assim, a igreja estando com esses 4 ministérios completos, ela vai poder gerar cristãos maduros, cristãos cheios do Espírito Santo, cristãos preparados para a boa obra, cristãos que têm entendimento da palavra, que têm intimidade com Deus, e vai fazer com que a obra venha frutificar. Obreiros aprovados por Deus e uma igreja edificada sobre a rocha, porque vai ter o profeta para profetizar, o evangelista para ganhar almas, o pastor para apacentar e o mestre para ensinar o povo de Deus. Coisas tão difíceis nos últimos tempos. Por isso, a igreja de hoje, a sua maioria, não geram obreiros aprovados por Deus, não geram um corpo edificado sobre a rocha, por falta dos 4 ministérios em harmonia. Estão em completa desobediência à palavra de Deus, por causa do legalismo, formalismo, por causa da tradição, do tradicionalismo. Negaram outros ministérios, e tem ministério que só tem pastor, não tem nem mestre, não tem evangelista, muito menos profeta. É uma igreja, um ministério que gera crentes e não cristãos, homens e mulheres fora do prumo, totalmente fora do prumo, porque não tem como gerar uma igreja de obreiros aperfeiçoados e edificados sobre a rocha, se não tiver esses 4 ministérios trabalhando
em harmonia. E gera um crente ultimamente, como a igreja de Coríntios, crentes fracos, outros doentes e outros já morreram por não discernir a ceia, o corpo de Cristo, não compreender o valor da ceia na vida do verdadeiro cristão. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, ele diz: antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento, que é tão negligenciado nos últimos tempos no seio da igreja. E isso está trazendo uma consequência terrível, porque formam crentes antigos, mas não maduros, crentes nominais, mas não estão na presença do Senhor. E isso já chegou nas narinas do Espírito Santo, nas narinas de Deus. E Deus não está, o Espírito Santo não está nada satisfeito com o momento que a igreja está passando. Por isso o anjo do concerto, ele vai passar no meio do povo de Deus para fazer as coisas corretas, procurar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E Deus tenha compaixão da sua igreja. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus grande e Deus forte, eu te glorifico na beleza da tua santidade, ó Pai, porque a tua palavra diz que toda honra, toda glória pertence somente a ti, ó Deus. Tu és o Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo que há nele, ó Pai. Grande arquiteto, criador de todo este grande universo. E eu te glorifico, te adoro de todo o meu coração na beleza da tua santidade. Porque toda honra, todo louvor só pertence a ti, ó Pai. Que tu venha despertar o teu povo, meu Pai, libertando da negligência, da indolência, do comodismo, do conformismo, ó Pai. A começar pelo ministério, ó Pai, onde era para ter os 4 ministérios na tua igreja funcionando em completa harmonia, Pai. O profeta profetizando, Senhor, o evangelista ganhando almas, Pai, o pastor apacentando e o mestre ensinando. E assim a igreja ia crescer na graça e no conhecimento, ó Pai. Mas na prática não é assim, negligenciaram a criação dos ministérios, meu Pai, em completa desobediência à tua palavra. E Jesus falou: meu povo erra por não conhecer nem as Escrituras, nem o poder de Deus, ó Pai. E temos uma igreja que na maioria são de meninos, crianças, infantis, meu Pai. Porque temos um ministério, meu Pai, que não conhece muitas das vezes a tua palavra, Pai, que não são aperfeiçoados pelo teu Espírito Santo, que não foram aprovados porque não foram provados, meu Pai. E muitos não têm chamado, nem vocação, nem um preparo para estar à frente. E sofre, todo o ministério sofre, Pai. E essa coisa tem chegado diante das tuas narinas, Senhor. E o Senhor tem enviado o teu anjo do concerto para passar dentro da tua casa de oração, ó Pai, para colocar em ordem as coisas, porque vem aí um grande avivamento sobre esta terra, um grande avivamento a começar do Brasil, vai para o mundo inteiro, ó Pai, antes do arrebatamento da igreja. Por isso eu te peço, ó Pai, desperta a tua igreja e aviva a tua obra, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus, amém.